Olá, pessoal. Uma ótima noite a todos. Que bom tê-los, não é? Nesta noite de segunda-feira, para a gente debater aí um tema muito importante da nossa primeira live. E, primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês e que esse primeiro encontro possa ser, obviamente, a oportunidade de a gente ter mais outros encontros para estar abordando aí temas de importância para o nosso equilíbrio físico, para o nosso equilíbrio psíquico, para as nossas condições voltadas, não é, ao nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, buscando aí uma possibilidade de encontrar mais felicidade. Então, a ideia desse nosso encontro é exatamente para a gente proporcionar essas possibilidades, né? O ano passado, ano de 2021, eu, dentro da área da saúde, pude partilhar aí, dentro de um trabalho de 2 hospitais, e vivenciando essa experiência nessa época de coronavírus, isso me sensibilizou bastante, né, na presença daqueles pacientes que nós estávamos atendendo. E aí, com isso, a gente vai amadurecendo alguns conceitos para a experiência própria da nossa vida, enxergando as dificuldades daquelas pessoas que estavam hospitalizadas. E nisso, eu me perguntava muitas vezes, quando estava em atendimento junto àqueles pacientes, e a maioria deles em estado gravíssimo, eu me perguntava o que a gente poderia ter feito que não fez e o que a gente fez demais que deveria ter controlado, né? Então, dentro desses aspectos, eu me sensibilizei muito com isso e busquei formas da gente poder estar debatendo esses assuntos para o ano agora de 2022, exatamente buscando mecanismos que pudessem fazer com que nós, primeiro, nos protegêssemos mais, não dentro do aspecto físico puramente dito, não é que nem a gente está aí alerta com as orientações dos médicos, dos cientistas e dos especialistas, né? Que é o uso de máscara, distanciamento social, o uso de álcool gel, etc. Então, a minha preocupação estava um pouco além disso, dessas questões puramente material, e sim tentar enxergar uma outra coisa que, na maioria das vezes, os nossos olhos humanos comuns não conseguem enxergar, né? Que está relacionado aí à nossa energia anímica, está relacionado à nossa força interior, a essas situações que exigem de nós um controle das emoções. E nesse aspecto é que nós vamos trabalhar um pouquinho, debater um pouquinho sobre como desenvolver esses mecanismos de forma que a gente tenha como trabalhar, não é, essa nossa força interior, esse nosso eu superior, como é que a gente vai fazer para despertar isso, ajudando dentro de um processo físico, né? Separando aí as coisas entre corpo, mente e espírito, mas ao mesmo tempo entendendo que essas coisas interagem entre si e que não dá para a gente ficar desassociando essas coisas. A gente tem que aumentar aí o nosso nível de consciência e de responsabilidade sobre esses 3 aspectos: o aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Então, quando eu me refiro ao aspecto espiritual, não estamos aqui falando alguma coisa sobre religião. Obviamente, até porque cada um tem a sua, de acordo com o seu entendimento, com a sua predileção, não é? Com as suas capacidades intelectuais, com a sua criação de berço, desenvolvimento ao longo da vida, junto ao seio da família. Nós estamos falando de espiritualidade, que significa nós desenvolvermos conceitos que possa fazer com que a gente procure, né, se relacionar melhor com a vida e com as pessoas, e também com a gente mesmo.
São esses 3 desafios que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que no primeiro momento eu tenho que aprender a me relacionar comigo mesmo. Num segundo momento, entendendo essa necessidade de me melhorar, eu vou compreendendo melhor a forma, encontrando formas melhores de me relacionar com as outras pessoas e, consequentemente, me relacionar também com a vida. E dentro desse conceito, nós vamos estar falando sobre o autoconhecimento, mas dentro de uma visão cósmica, né? Vamos falar um pouquinho de energia cósmica e também do self, que essa nossa capacidade de se ver como um ser físico aqui nesse plano, né? E também necessitado de desenvolver a nossa espiritualidade, né? Como se nós fôssemos construindo com isso a nossa luz e com ela dirigindo aí os nossos caminhos diante desses grandes desafios que a gente vem vivendo. Então, esse é o objetivo, mais ou menos, desse nosso encontro, né? Para isso, a gente vai entender um pouquinho da energia cósmica e do self. No caso dessa energia cósmica, o que vem a ser isso? Né? Não vamos levar nada para o lado místico aqui, a nossa conversa é puramente racional. Aliás, o convite aqui é usarmos da inteligência e do poder do raciocínio e do nosso livre-arbítrio, né? Que é um tripé que faz com que a gente tome a direção da própria vida. Atributos como a inteligência, a capacidade de raciocinar, são fundamentais para que a gente não seja tomado de assalto por situações que, a princípio, parecem ser interessantes, parecem ser boas, porque vai trazer ali uma certa facilidade. Mas, como eu disse, lá na frente, nós vamos encontrar dificuldades. Então, essa energia cósmica é uma energia que existe em todos os lugares do cosmos, né? É o elo, podemos dizer assim, entre as galáxias, tá? Entre os planetas, os sóis, luas e também as moléculas. É o espaço, né? Podemos definir como um espaço que existe aí entre esse todo, entre esse tudo, né? É o elo que mantém todo esse cosmos em ordem, né? Para que os planetas se posicionem nos seus devidos lugares e para que a gente também, através dessas leis e dessa energia cósmica, a gente consiga encontrar essa harmonia. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que buscar essa resposta, tá certo? E não adianta a gente buscar essa resposta fora. A gente tem que encontrar lá dentro de nós. E esta capacidade de nós, através da vontade, do entendimento, nos conectando com essa energia, é que vai trazer essas respostas, né? E não fiquemos preocupados, porque o tempo vai dizer isso, né? Não diz que não caiu uma folha, né? Sem a vontade das leis universais, aí, e de fato não cai, porque tudo está dentro de um processo de harmonia, desde que o homem não interfira, obviamente. E esse nível de compreensão elevado e sabedoria é que vai fazendo com que a gente vá se encaixando com aquelas coisas que, de fato, nós precisamos fazer. E, através dela, pessoal, a gente pode também expandir a nossa visão espiritual. Então, isso é uma coisa muito interessante de nós abordarmos, essa expansão da nossa visão espiritual, que nada mais é do que a nossa terceira visão, tá certo? A gente vai expandindo a nossa sensibilidade, a gente vai melhorando os nossos níveis vibracionais. E através de um nível vibracional melhor, irradiado no nosso corpo físico através dos nossos próprios pensamentos, nós vamos nos alinhando com outros níveis de frequência, diferentes daquele que nos causam perturbação, nos causam ansiedade, nos causam medo, nos causam uma série de sintomatologias prejudiciais ao nosso corpo físico e à nossa saúde mental, à nossa saúde física, à nossa saúde espiritual. Então, essa conexão ela é muito importante. E essas funções, né,
essas funções da alma, que a gente pode falar assim, né? Expandir a visão espiritual no sentido de ver, sentir e ouvir as realidades de outros níveis de frequência, ela está diretamente ligado aí ao desenvolvimento da nossa terceira visão, que nada mais é a expansão da nossa espiritualidade. Então, no primeiro momento é assim, ó, do primeiro dia aos 7 anos de idade, nós vamos ter a consciência da fonte. O que significa a consciência da fonte? Nós não caímos da barriga da nossa mãe, né, vindo do nada. Então, vamos entender esse antes de adentrar na barriga da mamãe, da onde que eu vim, né? Então, esse da onde que eu vim, que não é a discussão aqui agora, tá certo? É a fonte, ok? Então, do 0 ao 7, eu tenho aí a consciência dessa fonte. E aí a mente, ela começa a tomar a sua própria forma aos 7 anos de idade. Do 7 até a gente completar 14 anos, o intelecto começa a sua ativação. E da idade dos 14 anos está completamente desenvolvido aos 21. Então, esse intelecto, esse campo nosso intelectual, ele é desenvolvido dos 14 aos 21. E da idade dos 21 até os 28 anos, nós experienciamos a combinação do corpo, da mente e do intelecto, que são essas 3 condições que me faz estar bem estabelecido aqui no campo físico, tá certo? Então, a combinação do corpo, da mente e do intelecto. Então, veja como essas coisas são importantes. Então, eu preciso, significa dizer o seguinte, que eu preciso ter um corpo físico buscando dar a ele condições, tá certo? Ah, mas eu sofro disso, eu sofro daquilo outro. Ok, todo mundo sofre de alguma coisa. Mas o que eu preciso? Buscar solução para aquilo. Mas buscar soluções efetivas. Não como eu vejo muitas vezes aqui, né, ao longo desses 20 anos, os pacientes, às vezes, né, alguns deles, obviamente, né, já vi experiência assim, que a pessoa, no ano de 2018, ela fez o exame e não foi tratar. Ela só fez o exame e teve o diagnóstico, ok? Aí ela falou, daqui a pouco eu trato. E ela não colocou isso na sua de prioridade. Aí o quadro se agravou, a dor se agravou. Daqui a 6 meses, no segundo semestre daquele ano de 2019, ela volta a fazer um outro exame. Outro exame para quê? Para dizer que aquele primeiro já existia. Tá certo? Então eu fiz de novo um exame para dizer o quê? Aquilo que eu já sabia. O que eu deveria ter feito ali, uma vez descoberto o diagnóstico, eu já deveria ter tomado uma atitude. Vou buscar um tratamento a contento das minhas necessidades. Mas não, a gente vai colocando aquilo não como prioridade, ainda dá para mim andar, certo? Vamos falar de uma dor na coluna, ainda dá para mim andar, que é a minha área. Dá para mim andar, eu vou arrastando até onde dá. Só que aí quando eu arrasto, já não dá mais, o camarada vai no médico, aí o médico pede uma outra ressonância magnética para saber o que ele já sabia. Aí no ano de 2020, ele tenta alguma solução ali, tá certo? E aí as coisas não fluem, porque ele não priorizou. Então entra ano e sai ano, ele passa a fazer exames e não trata. E aí nós vamos complicando o corpo físico. Na mente, perturbações mentais, através do excesso de compromissos, do excesso de responsabilidades, né, que nós vamos assumindo, sem antes nos perguntar se aquilo vai ser saudável para nós. Então, entender aquilo também, quais são as minhas capacidades. Eu consigo gerenciar tudo isso? Eu consigo abraçar uma infinidade de projetos? Eu tenho condições físicas para isso, principalmente num momento tão desafiador como nós estamos agora? E na parte do intelecto, preciso evoluir intelectualmente, sempre. Então, eu posso buscar desenvolver o intelecto de diversas formas, em várias fases da minha vida, tá certo? Colocar no nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que ficou ali adormecido, colocar para funcionar. Então, podemos ali escolher
eu vou começar a fazer idiomas, vou estudar um pouco de inglês, vou para uma coisa mais desafiadora, vou aprender russo, alguma coisa assim. Vou tentar tocar um instrumento que jamais pensei na minha vida, apenas para instigar o cérebro na sua atividade intelectual. Vou aprender a fazer crochê e tricô, excelente trabalho para desenvolver a atenção, para desenvolver o foco e a disciplina. Né? O tricô e o crochê são ferramentas fundamentais para desenvolver essas três coisas que eu acabei de falar. Então, isso significa a gente abraçar, não é? Esses três campos que eu falei. Quando isso não acontece, pessoal, o que vai acontecendo? Por causa disso, dessa negligência, a miséria, ela começa, né, a entrar na nossa vida. E o que significa essa miséria? Significa dizer o seguinte, que nós estamos nos afastando da fonte, nos afastando dessa energia cósmica, fragmentando a nossa vida em situações que a gente julga como difíceis e que nós não vamos conseguir vencer. E aí voltamos lá à questão do planejamento espiritual. Eu tenho uma situação dentro da minha família que eu não consigo resolver, é desafiadora. Tá, mas se aquilo está do meu lado, significa dizer que eu tenho potenciais para isso. O que eu preciso, muitas vezes, é de coragem para vencer as minhas próprias tendências. Mas eu tenho condições de avançar com aquela dificuldade e transformar aquilo numa situação redentora para mim e, ao mesmo tempo, colaborar para que aquela situação que não seja boa possa ser transformada, né? Uma vez que eu não entendo isso, o que vai acontecendo? Eu vou criando uma resistência na minha vida. Eu vou criando uma resistência no meu corpo e passo a me mover aceitando aquela rigidez que eu mesmo coloquei para mim. Então eu passei a dizer que a vida não é legal, que as coisas são difíceis, que tudo é ruim, e aí passo tentando me mover nessa rigidez. Aí é onde a miséria acaba acontecendo. E essa rigidez ela vai trancando o fluxo de energia cósmica. E as coisas boas não acontecem na sua vida, porque você se colocou como alguém fragmentado desse todo. Sabe aquela história? A vida, gente, é feita para viver. A vida é feita de movimento. Então não adianta eu querer ficar parado esperando facilidade. Eu preciso fazer com que o meu corpo se movimente. E para isso eu preciso da energia cósmica. Para isso eu preciso da energia anímica. Para isso eu preciso da força de vontade espiritual. De entender as situações que estão compondo a minha vida hoje e lutar para vencer isso. Sobre o self. O que vem a ser esse self numa definição sucinta? O self, ele inclui um corpo físico, como eu falei, processos de pensamento e uma experiência consciente de que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve aí a representação mental de experiências pessoais. Em resumo, nós não somos iguais. Nós somos pessoas completamente diferentes, não é? Vivendo em universos completamente diferentes, porém necessitados um dos outros. Então, ninguém é melhor e ninguém é pior. Estamos num... Eu costumo dizer o seguinte, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, e nessa vida nós estamos no mesmo barco, né? Eu falei para ela, olha, eu vou respeitar a sua opinião, mas eu vou dar um outro ponto de vista para você analisar. Nós estamos no mesmo mar, só que cada um no seu barquinho. O mar é o mesmo, que é o mar da vida, mas o barquinho, cada um que constrói, ou destrói, ou recompõe, dependendo da maré, não é? Veio uma onda muito forte, virou meu barquinho, eu tentei me arrumar ali, tá certo? Então, nós estamos em barcos diferentes no mesmo mar. E precisamos um dos outros, tá certo? Na hora que esse barquinho virar, aquele outro que está passando ali por perto pode estender uma mão. E, muito provavelmente, aquele barquinho que a gente nunca deu valor. Aquele barquinho que a gente negligenciou, que a gente fugiu, que a gente não aceitou. E talvez aquele, por uma circunstância daquele mar, é aquele que estava mais próximo de nós para nos estender a mão e nos ajudar. Então, né, vamos pensar sobre isso daí com bastante humildade.
E o desenvolvimento do self, ele é a experiência reflexiva de si mesmo, que permite ao indivíduo dar sentido e coerência, né, à sua experiência no funcionamento mais ou menos coeso. Ou seja, a gente vai entendendo o que nós estamos fazendo aqui, a gente vai valorizando essas nossas oportunidades. E aí, nesse sentido, o autoconhecimento se torna fundamental. Esse trabalho de investigação sobre nós mesmos, né, no intuito, né, de irmos conduzindo a nossa vida com mais equilíbrio, com mais assertividade diante das situações da vida, principalmente frente, como disse, aquelas pessoas que não pensam como nós. Então, isso é muito importante. A gente dar a oportunidade de aprender com pessoas que pensam completamente diferente de nós, porém, que nos respeitam. E, da mesma forma, devemos respeitar essas pessoas. Não precisamos nos afastar das pessoas que pensam diferente de nós. Vamos usar da diplomacia, que é tão importante, gente. Vamos usar da boa educação. Então, esse conceito do autoconhecimento, ele serve exatamente para isso, né? Para a gente saber sobre as nossas qualidades, os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas limitações, né? Isso tudo faz com que a gente, compreendendo melhor isso, a gente passe a conduzir, a controlar melhor o quê? As nossas emoções, definindo objetivos e trilhando, acima de tudo, uma jornada de autorrealização, que é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, gente, para ser felizes, e nós podemos isso. Isso não é discurso de automotivação, aqui nós não estamos com esse propósito. O propósito é saber por que a gente adoece, por que a gente fica miserável, por que a gente vai se tornando pessoas insuportáveis, por que nós vamos perdendo com relação a uma série de coisas boas que vai acontecer na vida. Então a gente fica assistindo um monte de coisa boa acontecendo e depois se colocando como vítimas. E nós não somos vítimas de nada e nem de ninguém. Não vamos entregar a nossa vida às outras pessoas. Vamos buscar o autoconhecimento para que a gente possa reunir essas condições físicas, mentais, intelectuais, espirituais para ascendermos nessa vida e construir aí a nossa chama de luz, que é para isso que nós estamos aqui, né? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de estar colocando isso para vocês, né? Nesta exata uma hora que nós estamos aqui falando. Eu provavelmente gastei bastante energia anímica falando, né? Gastei bastante energia cósmica. Como é que eu vou repor isso? Tomando um bom banho quando chegar em casa, fazendo uma alimentação leve, tá certo? E também descansando, silenciando. Antes de dormir, vou pegar um dos livros que eu gosto, vou ler uma boa página de um livro para me reconectar com o todo. E aí me afastar das preocupações mundanas, me afastar das situações do dia a dia que exigem de nós muito empenho, muita força, muita dedicação, muita compreensão, muita perseverança, muito respeito com o próximo, porque os embates estão aí a todo momento para nos desafiar. Tá certo, pessoal?